Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos falar sobre poema, folheto, pronome possessivo, pronome demonstrativo e encontros vocálicos. Utilizaremos o livro Trilhas, módulo 1, capítulo 2. Abram o livro de vocês nas páginas 32 e 33, no capítulo 2, com o tema A Melhor Idade. Observem e tentem relacionar o título à imagem. Melhor idade é o nome dado a chamar a terceira idade, que, segundo a Organização das Nações Unidas, começa aos 60 anos para as pessoas que moram em países em desenvolvimento, como o Brasil, e aos 65 anos para as pessoas que moram em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e diversos países da Europa. Chamar essa fase de melhor idade é uma forma apenas de valorizar esse período da vida, que, embora possa trazer consigo algumas perdas e condições físicas e mentais, também abre oportunidade de descobrir o mundo com base em um novo olhar. No fundo, a melhor idade é aquela em que estamos, não é verdade? E que todos precisam saber aproveitar cada fase da vida. No dia 11 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Bambolê, e o objetivo da data é justamente incentivar o uso do brinquedo que encanta crianças, adultos e idosos como uma forma divertida de praticar exercícios físicos, muito importante principalmente na chamada melhor idade. Agora nas páginas 34 e 35. Conviver com o idoso é um grande privilégio. Isso porque a vida dessas pessoas é marcada por experiências e grandes esforços que ajudaram a construir o mundo em que vivemos hoje. São tantas experiências que esse pessoal de muitos anos está cheio de histórias para contar. Como é o convívio entre você e as pessoas idosas próximas a você? Em sua opinião, quais são os benefícios do convívio entre jovens e idosos? O poema abaixo lhe apresenta o dia de uma avó antes e depois da chegada de seu bando de netos. Vamos lê-lo? A avó. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala, entram rindo e papagueando. Este briga, aquele fala, aquele dança, pulando. A velha acorda sorrindo e a alegria transfigura, seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os e tremulamente passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente, por seus cabelos dourados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória, quando um dos netinhos grita: "Ó vovó, conte uma história bonita." Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas, e feiticeiras e feras, e princesas encantadas, e os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras esquecem, até que a fronte inclinando sobre o seu colo adormece. Olavo Bilac, a avó, em Olavo Bilac, Poesias Infantis, São Paulo, Empório do Livro 2009, página 13. Logo mais embaixo, algumas palavras com seus significados. Engelhados, enrugados, palpita, sente emoção, papagueando, tagarelando, falando muito. Quimeras é fantasias. Transfigura, faz mudar, e tremulamente de forma tremida. Aqui no texto vocês podem observar que a avó é descrita como uma senhora de 80 anos, fraca, velhinha, cansada, pálida e fria, e que com a chegada dos netos, a alegria foi devolvida a ela. É muito importante ouvir o que os mais velhos têm para contar, e que o respeito com essas pessoas é fundamental.
visto que carregam muitas histórias de vida. O texto que nós acabamos de ler é um poema. É um texto escrito em versos. Cada linha de um poema é um verso e o grupo de versos é chamado estrofe. Os poemas podem ou não apresentar rimas, que são palavras com os sons finais semelhantes. Olavo Bilac, nascido no Rio de Janeiro, escreveu poemas que se tornaram muito populares no nosso país. Ele ganhou o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, pela qualidade de sua obra, e mesmo depois de quase 100 anos de sua morte, seus poemas são estudados nas escolas e seu nome ainda é muito usado para batizar ruas, escolas e praças em todo o Brasil. Estatuto do Idoso. Para ampliar os direitos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos com idade acima de 60 anos, foi criado o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003. Esse estatuto não só pune severamente os que desrespeitam ou abandonam o idoso, mas também garante benefícios especiais aos idosos, como atendimento preferencial em unidades de saúde e no uso de transporte público. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam a ideia de posse. São utilizados de acordo com a pessoa do discurso. Primeira pessoa, quem fala, a segunda, com quem se fala, e terceira, que é o assunto, sobre quem ou sobre o que se fala. Eles concordam em gênero, que é o masculino e feminino, e número singular e plural, com a palavra que acompanha. Observe no quadro a seguir os pronomes possessivos da nossa língua de acordo com as pessoas do discurso. Os pronomes possessivos da primeira pessoa do singular é meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Da primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Veja alguns exemplos de como foram utilizados os pronomes possessivos. Vendi meu carro, que está na primeira pessoa do singular. Compraste tua roupa, está na segunda pessoa do singular. E alugamos nosso apartamento, está na primeira pessoa do plural. Algumas combinações de pronomes pessoais e de tratamento também podem indicar a ideia de posse, como dele, deles, dela, delas, de você, de vocês, do senhor ou dos senhores, da senhora e das senhoras. Veja alguns exemplos. A casa dela é longe da casa da senhora. A responsabilidade é de vocês. Então, as palavras que estão em destaque estão dando ideia de posse. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de quem ou daquilo de que se fala. Os pronomes demonstrativos também são utilizados de acordo com a pessoa do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda, com quem se fala. E terceira, assunto, sobre quem ou sobre o que se fala. Eles concordam também em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural com a palavra que acompanha. Aqui no quadro vocês podem observar os pronomes demonstrativos da nossa língua de acordo com as pessoas do discurso. Então, os pronomes demonstrativos da primeira pessoa do singular é este, esta, isto. Da segunda pessoa, esse, essa, isso. Da terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. Da primeira pessoa do plural, estes, estas, isto. Segunda pessoa, esses, essas, isso. E terceira pessoa, aqueles, aquelas, aquilo. Aqui vamos ver alguns exemplos de como foram utilizados os pronomes demonstrativos. Primeira pessoa do singular, este, esta e isto. Exemplo, esta caneta é minha. Então, esta caneta é minha, quer dizer que a caneta está próxima da pessoa que está falando.
Segunda pessoa do singular, esse, essa, isso. Exemplo, essa caneta é sua. Então, a caneta está próximo da pessoa com quem está se falando. E terceira pessoa do singular, aquele, aquela, aquilo. Exemplo, aquela caneta é dela. Quer dizer que a caneta está distante tanto da pessoa, né, que está falando, quanto da pessoa com quem se fala. Acompanhe a leitura nas páginas 45 e 46. Em alguns municípios, é comum a realização de eventos públicos para os idosos. São eventos necessários para garantir a qualidade de vida deles, valorizá-los e, com isso, alcançar o respeito que merecem. Em sua opinião, os idosos devem ter uma vida ativa, participando de eventos e atividades criados especialmente para eles, ou devem ficar em casa descansando? Por quê? Leia o folheto a seguir e conheça um evento muito animado, criado para comemorar uma data importante. Você imagina que data é essa? Então vamos ler. Semana de Valorização da Pessoa Idosa, de 30 de setembro a 6 de outubro de 2018, no Salão da Amizade, Rua dos Escoteiros, número 134. Tem como tema: respeitar o idoso hoje é cultivar o respeito que eu quero amanhã, 1º de outubro, Dia Mundial da Pessoa Idosa. Bom, então, verificamos aqui, né, que está enfatizando o respeito ao idoso e também o Dia Mundial da Pessoa Idosa, que é comemorado no dia 1º de outubro. Na outra página, na página 46, está inserido toda a programação, de forma bem resumida. Dia 30, abertura, 30/9, né? Dia 1/10, idoso informado. Dia 2/10, idoso feliz. Dia 3/10, idoso bonito. 4/10, idoso saudável. E 5/10, idoso bem cuidado. Tem um patrocínio e apoio da Prefeitura Municipal, Centro de Estética Bela Vida e Barbearia do Titi. O folheto é um texto geralmente distribuído de forma gratuita com o objetivo de divulgar algo. Na maioria das vezes é composto de texto verbal e não verbal, ou seja, de palavras e imagens, que buscam atrair a atenção do leitor. Os folhetos são importantes na divulgação de algo para uma grande quantidade de pessoas. Por isso, eles são divulgados e distribuídos em locais públicos onde há uma grande circulação. Eles são muito utilizados por empresas e organizações por seu formato e sua estrutura chamarem a atenção. Suas informações são sempre objetivas e de fácil compreensão, permitindo que sejam absorvidas de maneira rápida e prática. Na página 49, Cidadania no dia a dia. Nunca é tarde para estudar. Leia a notícia a seguir e conheça na prática o que é valorizar a pessoa idosa. Universidade abre inscrições para matrículas de pessoas idosas. A Universidade Federal de Sergipe, UFS, por meio do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, recebe nos dias 11 e 12 de maio inscrições de idosos a partir de 60 anos de idade que queiram ingressar no ensino superior. Os interessados devem apresentar os documentos pessoais das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas no Núcleo de Pesquisa e Ações da Terceira Idade no campus da Universidade. Mais informações pelo telefone 79-3194-6384. Bem interessante, não é? Então, na letra A, o que a notícia acima divulga? Aí você já leu, né? E você vai responder aqui. B, o que você achou da notícia? Comente sua opinião. C, quais são os pontos positivos do ingresso da pessoa idosa na universidade?
tá? Então, coloque aí, né, quais são esses pontos positivos, ok? Vamos ver agora sobre encontros vocálicos. O encontro de dois ou mais sons vocálicos em uma palavra é chamado encontro vocálico. O hiato é o encontro de dois sons vocálicos em sílabas separadas. Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. E tritongo é o encontro de três sons vocálicos na mesma sílaba. Observe aqui alguns exemplos sobre a classificação dos encontros vocálicos. Na palavra viagem, há duas vogais nesta palavra, que é a vogal I e a vogal A. Mas quando há separação de sílabas, essas vogais ficam separadas. Então, ela é classificada como hiato. Na palavra raiz, da mesma forma, né? Há duas vogais, mas quando as sílabas são separadas, as vogais ficam separadas. Logo mais embaixo, né, sobre o ditongo, a palavra dourado. Aí vocês podem observar que as duas vogais elas permaneceram na mesma sílaba. Então, ela é classificada como um ditongo. A palavra caixa, quando foi separada as sílabas, o A e o I permaneceram também na mesma sílaba. Então, a sua classificação também é ditongo. E o tritongo, né, tem como exemplo as palavras enxaguei, então permaneceu na mesma sílaba, o U, E e I, enxaguei. Na mesma sílaba, então tem a classificação de tritongo. Paraguai, da mesma forma, as três vogais permaneceram na mesma sílaba, Paraguai. Um abraço muito apertado e até a próxima aula.